Se você teve infância, com certeza dúvida sobre alguns personagens circenses como a Mulher Barbada ou o Homem-Cachorro serem reais ou não, faz parte dela. Ou talvez você tenha essa dúvida até hoje, não é mesmo? Pois é. Alguns desses emblemáticos personagens e muitos outros que você nunca imaginou eram mesmo de carne e osso. As pessoas realmente iam a circos e freak shows ver para crer que essas chamadas criaturas de fato existiam e certamente ficavam impressionadas. Me acompanhe agora em uma viagem ao passado para descobrirmos quais aberrações de circo realmente estiveram entre nós. Seja muito bem-vindo ao canal Surpreende Mentes. Antes de qualquer coisa, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Agora, vamos voltar ao passado. Josephine Myrtle Corbin, a menina de 4 pernas. Primeiramente falaremos sobre ela. Ela nasceu em 1868 no condado de Lincoln com uma anomalia conhecida como deficiência. As pessoas perceberam que o corpo da menina estava formado da cabeça até o umbigo, mas os membros inferiores tinham uma configuração bem diferente do esperado. Além das notáveis 4 pernas e 2 pelvis, a menina tinha 2 órgãos genitais, 2 úteros e até mesmo 2 sistemas intestinais independentes. E imagina as situações que isso pode ter gerado. Aos 13 anos, Myrtle viu no circo uma chance para a vida com sua anomalia e se juntou à trupe. Aos olhos de qualquer um, ela era normal e até mesmo bonita, mas quando levantava seu vestido, a surpresa era geral. Aos 20 anos, com um ano após se casar com James Bicknell, descobriu que estava grávida do seu útero esquerdo. A primeira gravidez desencadeou um aborto. Mas, ao longo dos anos, ela teve 4 crianças saudáveis após deixar as apresentações. Ao menos, Josephine pôde ser feliz, mesmo com sua anomalia e longe dos circos. Mirindarro, o homem das facas. Todo mundo já teve vontade de se desafiar em algum momento, não é mesmo? Mas esse moço aqui foi longe demais nessa aventura. Mirindarro foi um faquir que fez sucesso nos anos de 1940 por simplesmente enfiar facas no seu corpo e se sair completamente ileso. Isso aconteceu diversas vezes. Ele começou a fazer isso aos 30 anos, frequentando bares em Amsterdã e ganhando muito dinheiro, ingerindo vidros e lâminas de barbear, além de permitir que as pessoas perfurassem seu corpo com outros objetos. Mesmo que ele parecesse ferido em algumas apresentações, dizia não sentir dor ou qualquer desconforto. Mirin acreditava que era imortal. Inclusive desafiava pessoas para que tentassem matá-lo com uma faca em troca de dinheiro. A situação impressionante intrigou até mesmo os médicos da época, que ofereceram exames para analisar a integridade física de Darro, pois claramente a faca atravessava os seus órgãos vitais e nada o acontecia. Um dia, eles pediram para Mirin engolir uma agulha que posteriormente seria removida cirurgicamente, o que seria só mais um de seus números. Porém, logo depois ele foi encontrado morto devido a uma aorta perfurada. Parece que a sorte de Mirindarro tinha uma data de validade. Fanny Mills, a senhora do pé grande. Talvez você esteja se perguntando se trata mesmo de uma aberração, pois parece uma jovem senhora comum. Pois é, da cintura para cima de fato aparenta, mas os pés de Fanny eram incrivelmente desproporcionais, com cerca de 48 centímetros de comprimento e 18 de largura. A menina nasceu com uma anomalia de Milroy, que deixava seus membros inferiores bastante inchados, a ponto de suas meias serem feitas de fronhas e lençóis. Apesar das dificuldades de se locomover, ela aproveitou essa condição e se apresentou em museus e bares entre 1885 e 1887. Mills conseguiu uma boa quantia em dinheiro com a sua condição física, mas mal pôde aproveitar. Sua saúde começou a piorar após dar à luz a uma criança natimorta em 1887. Ela se aposentou dos museus em 1892 e faleceu com apenas 39 anos. A vida foi bastante cruel com Fanny, que nem mesmo pôde usufruir do que conquistou com sua desvantagem física. Robert Haldenstein, o Pony Boy.
Robert tinha nascido com uma deficiência congênita grave, conhecida como deformidade do joelho traseiro, a qual impedia que ele ficasse de pé ou usasse muletas, permitindo apenas que ele se movesse de quatro, o que fazia com que as pessoas o associassem a um animal. Podemos imaginar como poderia ser impactante a situação de Robert, mas ainda assim ele trabalhava arduamente na fazenda de sua família e não se deixava bater. Nascido em 1895 em Cecil Springs, Missouri, para ajudar nas tarefas, ele protegia suas mãos contra pedras e galhos, prendendo blocos de madeira com couro. Com esse hábito, sua força nos braços e ombros tornou-se mais evidente e até reconhecida pelas pessoas. Mais tarde, ele se tornaria um renomado artista de freak show do Texas. A dedicação e profissionalismo de Robert eram notórios, o que chamou a atenção de várias organizações maiores. Assim, Robert finalmente fez uma turnê pela América do Norte com o famoso circo da época. Os shows chamavam a atenção do público, que ficavam impressionados com a flexibilidade e força do Pony Boy. Robert foi uma das aberrações de circo mais bem-sucedidas da época, e apesar das suas dificuldades, conseguia lidar bem com elas. Suzy, a menina elefante. Suzy era vista como aberração desde pequena. A menina sofria de uma doença chamada ictiose, a qual deixava sua pele grossa, cinzenta e escamosa. Se você pensou que essas características lembram a de um elefante, também foi exatamente o que as crianças da época acharam, começando a chamá-la de menina elefante. Além de sofrer muito com o bullying dos colegas de classe durante os dias de verão, enquanto outras crianças brincavam na água, ela pressionava gelo em seus braços para se refrescar devido à sua condição de pele, que a impedia de suar. Além disso, a menina também não conseguia chorar, que era mais uma característica da sua anomalia. Apesar de todas as dificuldades que sua doença desencadeava, Suzy a usava para participar de alguns shows de horrores da época de 1920, o que possibilitou que ela ganhasse bastante dinheiro, visto que a menina elefante se tornou um grande sucesso. Ela até conseguiu um emprego com os irmãos Ringling, que estavam no auge da indústria da época, chegando a um alto patamar com suas apresentações. Apesar de tudo, Suzy conseguiu fazer do limão uma limonada e ter vantagem com o interesse das pessoas por sua anomalia. Isaac Sprague, o esqueleto vivo. Isaac nasceu em 1841 e era mais uma criança saudável e forte na região, porém, ao longo dos anos, seus pais perceberam que ele estava perdendo peso drasticamente, o que não era normal para o metabolismo de um jovem garoto. Sua mãe e seu pai eram saudáveis e não tinham ideia do que podia estar acontecendo. Ele finalmente parou de perder peso por volta dos 18 anos e acabou pesando apenas 19 quilos. Nessa época, Isaac conheceu Bron, um homem que se interessou pelo caso do menino e lhe ofereceu um contrato para apresentações. Essa era uma condição muito dramática para Isaac, mas já que não conseguia trabalhar por falta de força, o menino aceitou. Os shows lhe renderam muito dinheiro, o suficiente para colocá-lo na elite da época. Apesar de sua condição, ele se casou, teve uma família e até filhos soldados. Apesar de ser bem remunerado pelas apresentações, Isaac sofria com um exaustivo trabalho. Quando tinha 41 anos, Isaac foi diagnosticado com atrofia muscular extrema causada pelo distúrbio que o mantinha magro. Isaac ficou tão famoso que a comunidade médica da Escola de Medicina de Harvard chegou a oferecer dinheiro para investigar seu problema metabólico. Após sua morte, alguns membros da família de Isaac revelaram que ele passou os últimos anos de sua vida em extrema pobreza e sem receber ajuda. O fim de Isaac ainda é um enigma, pois ninguém sabe o que aconteceu com seu corpo. Misterioso, não? Você teria algum palpite? Felix Tyler, o Homem Elástico. O Homem Elástico realmente existiu, mas não se tratava de um super-herói como nos quadrinhos. Felix, na verdade, tinha síndrome de Ehlers-Danlos, a qual fazia com que sua pele esticasse de forma impressionante, assim como seus dedos, que se alongavam com grande facilidade para trás e para frente.
Devido à sua condição de alta flexibilidade, Phoenix começou a se apresentar em show de Barnum e em lugares mais privados, pois sua particularidade acabava afastando o público, ao invés de conquistá-lo, a depender do local. Curioso imaginar que hoje em dia ele poderia ser visto como um herói, não é mesmo? Charlie Stratton, o general Tom Thurpt. Diferente das outras histórias abordadas, Charlie Stratton era um bebê forte e saudável, aparentemente como qualquer outro bebê, porém aos 4 anos de idade, a família percebeu que ele parou de crescer. Charlie tinha apenas 63,5 centímetros de altura e descobriu-se que ele não cresceria muito mais. Essa poderia ser uma situação bastante delicada para Stratton no futuro, mas um tempo depois seus pais o levaram para conhecer uma pessoa que mudaria sua vida para sempre, Phineas Burney. Esse conhecido circense viu potencial no pequeno jovem carismático e o ensinou esquetes cômicas. Charles foi tão bem na tarefa que Burney deu a ele o nome artístico de General Tom Thurpt e o levou em torneio por todos os Estados Unidos. Os visitantes se impressionavam com o talento do menino, que teve como plateia até mesmo a Rainha Vitória e Abraham Lincoln. Mas a vida de Charles mudou mesmo quando seu empregador contratou a assistente Lavinia Warren, uma mulher de aproximadamente 81 centímetros de altura, que já era famosa como artista. Charlie se apaixonou perdidamente por ela, e a história virou casamento, que aliás foi destaque em todos os jornais do país. Os dois embarcaram numa lua de mel de trabalho de 3 anos ao redor do mundo. Apesar de todas as dificuldades que Charles passou por sua anomalia, certamente foi o que mais teve sucesso entre as aberrações abordadas aqui. Pelo menos a vida não foi só tristeza e frustrações para todas essas pessoas. Stefan Bobrovsky, o homem com cara de leão. Sim, agora você vai descobrir que mais um dos personagens de quadrinhos que você acompanha já esteve entre nós, ou quase isso. Na verdade, estamos falando de Stefan Bobrovsky, um homem que sofria com hipertricose, uma condição hereditária que causa crescimento excessivo de pelos no corpo. Diz a lenda que quando a mãe de Estevão estava grávida dele, ela testemunhou seu pai sendo atacado por um leão, a quem ela culpou pela doença de Estevão. O menino foi descoberto pelo público quando tinha apenas 4 anos e passou a maior parte dos anos fazendo turnê pela Europa. Embora tenha se apresentado nos Estados Unidos por algum tempo, Stefan era conhecido pela sua doença, mas também chamava a atenção por sua inteligência, sendo fluente em 5 idiomas. Amigos de Stefan diziam que ele valorizava sua deficiência e o que ela lhe proporcionava. Ele tinha o sonho de se tornar dentista, mas percebeu que a carreira nas apresentações circenses lhe proporcionariam mais dinheiro. Stefan se mudou para Nova York em 1920 e rapidamente se tornou uma atração popular num famoso circo da época, dando sequência à sua rentável carreira. Será que hoje em dia essa escolha também seria mais vantajosa? Shang Yang, os gêmeos siameses. Provavelmente você já viu alguns gêmeos siameses atualmente, mas certamente não como os irmãos Shang e Yang. Nascidos na Tailândia, em 1811 os gêmeos foram descobertos por um comerciante britânico que se interessou e os ajudou a chegar em América para que pudessem se apresentar. A sincronia e a adaptação dos irmãos era impressionante. Eles sabiam nadar, atirar, correr e até mesmo eram casados que se dividiram entre as respectivas famílias por escala semanal. Será que deu certo? O fato é que os siameses acumularam uma fortuna no circo e decidiram se aposentar, investindo em propriedades na Carolina do Norte. Ao longo dos anos, Shane e Hank tiveram 21 filhos e morreram com apenas 2 horas e meia de diferença, selando a sua união do início ao fim de suas vidas. Esses levaram mesmo a sério a história de juntos até o fim. E aí? Você imaginava a existência de todas essas pessoas? Se fosse hoje em dia, muitas pessoas confundiriam com montagens e efeitos especiais e talvez eles não fizessem tanto sucesso, não é mesmo? Se você gostou do nosso vídeo, então deixe seu like e não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, hein? Até o próximo!